Estamos de volta com Valores do Esporte, especial Copa do Mundo, e agora com a participação da Lenise Garcia, que é psicóloga clínica e do esporte. Tudo bem, Lenise? Tudo ótimo. Obrigada, agradeço o convite, Magali. Lenise, para começar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco como que é o trabalho da psicologia voltado ao esporte. Ok. Bom, esse é um trabalho, a gente parte do princípio que ele não anda sozinho, né? Se a gente pensar as equipes, as modalidades e pensar o melhor dos mundos, a psicologia do esporte, ela entra através de um trabalho multidisciplinar. Então, é a conversa com a parte técnica, com a parte física, fisioterapeuta, enfim, os profissionais que estiverem envolvidos, o psicólogo, né, ou a parte do cuidado mental, ela entra a gente entende esse processo como um trabalho multidisciplinar, né? A partir daí, existem vários protocolos. Então, se eu estou falando de um trabalho com um atleta individual, por exemplo, de uma modalidade individual, né? A gente pode ter alguns protocolos diferentes de um trabalho com uma equipe, por exemplo, que compreende um monte de outros fatores aí que a gente vai ter que olhar também. Então, funciona desde uma primeira conversa individual, né? A gente pode estar colhendo alguns dados, né, para ver a cara dessa equipe, já que a gente está falando também, né, da questão do futebol, principalmente, quem são esses jogadores, qual é a trajetória deles, se eles já fizeram algum acompanhamento ou não, né? Como que eles veem, qual que é a expectativa, como que eles lidam com frustração, como que eles celebram as vitórias. E aí a gente faz um mapeamento dessa equipe. E a partir daí, a gente vê qual que vai ser o próximo, né? Quais são os próximos passos. Sempre lembrando que a comissão técnica tem que estar envolvida também, não são só os jogadores, né? Não é só o atleta, né? A gente tem que ter também um cuidado com quem está cuidando deles nessa parte mais operacional, mais técnica, física. Por isso que é um trabalho integrado, né? Então, a psicologia do esporte, ela preza por trazer bem-estar para esse atleta. É óbvio, questão da concentração, de controle dos níveis de ansiedade, estresse, performance, né? E sempre buscando esse trabalho integrado. Como que vocês acompanham esse controle emocional do atleta? O controle emocional, na verdade, se a gente pensar, ele deveria vir desde lá de trás, né? Assim, não o controle, mas o cuidado com isso. Se a gente está falando de equipes mais presentes ou equipes mais densas, né? No futebol, por exemplo, lá na base a gente tem que estar olhando isso, né? Porque o controle emocional, o equilíbrio emocional tem a ver com a trajetória da vida da pessoa, inclusive. O atleta, ele é um ser humano que traz um monte de coisas, né, de histórias, de contextos além do esporte. Então, a gente leva para a modalidade memórias, frustrações de outros contextos da nossa vida que também têm que ser olhados. Então, esse cuidado com a parte emocional, ela pode, né, a gente pode estar identificando, por exemplo, questões que foram vividas fora do esporte que essa pessoa, esse atleta acabou levando para lá e a gente vai cuidar. A gente pode cuidar dessa parte com a psicoterapia, que é uma coisa diferente, né? Assim, existe muita confusão, assim, de que o psicólogo, por exemplo, dentro de uma equipe, ele só vai trabalhar com transtorno mental, coisa do tipo. Isso não é verdade. Então, às vezes, existe um psicólogo que cuida da equipe, que mapeia a equipe e que identifica, sei, um atleta, dois atletas que precisam de psicoterapia. Ele tem que encaminhar, não dá para ele também ser o psicólogo que vai fazer psicoterapia, porque são coisas diferentes. Aí esse atleta vai ter que cuidar de coisas pessoais, né, da história de vida, de outras coisas que não necessariamente têm a ver com o esporte. Então, não, é, é difícil a gente, né, as pessoas entenderem que o psicólogo do esporte vai encaminhar alguém para outro psicólogo, né? Algumas coisas dá para a gente cuidar,
né? Dá para trabalhar técnicas de controle da ansiedade, de estresse, conscientização do corpo, por exemplo, frente a, né, uma demanda, como que seu corpo reage, trazer consciência, tá, eu estou sentindo meu batimento cardíaco aumentar, opa, então tem um sinalzinho. Então, assim, o psicólogo do esporte vai trazendo, entre outras coisas, dicas para os atletas se localizarem e perceberem que tem alguma coisa errada ou boa, né? Porque a gente também tem essa cultura de achar que é só para cuidar de coisa que não está boa, né? Então a gente também tem que olhar para o que está legal, para o que está bom, para o que está fluindo, né? E valorizar isso. Há uma diferença no trabalho psicológico quando a gente pensa em competições menores, nacionais, regionais, e competições maiores, como a Copa do Mundo? Ah, então, essa é uma questão bem interessante, assim. O trabalho feito em equipes, em eventos menores, a gente pode pensar, tentando fazer uma comparação, os eventos menores, eles trazem uma menor visibilidade, uma menor cobrança, ambientes mais seguros, mais confortáveis, mais familiares, né? Agora, quando a gente fala de um grande evento como a Copa do Mundo, por exemplo, que é um mega evento, né? Tudo isso fica potencializado. Então, não é só a cobrança de uma cidade, a cobrança de uma nação inteira em cima desse atleta e dessa equipe, né? Não é uma cobrança, não é uma visibilidade só de uma região do país, é mundo, né? Então, tudo amplifica. E se você não tem um preparo para isso, e a gente pode observar, né, do que eu é, dei uma olhada, muitos dos atletas convocados, né, nessa primeira convocação pelo Tite nunca participaram de Copa do Mundo. Esse é mais um agravante, né? Tem jovens, então você ser jogado numa fogueira assim, sem um preparo, sem algo que possa te dar suporte, né? Fica mais complicado, óbvio. Então, se a gente pensar em eventos menores, que a coisa mais conhecida, mais segura, indo para uma Copa do Mundo, onde nessa colocado uma lente de aumento, na verdade, assim, gigantesca, né? Então, isso pode ativar e acionar mais é, a ansiedade, até sentimentos, emoções mais depressivas, por exemplo, né? E isso a gente está falando de um grupo, a gente está falando de uma pessoa só. Então, com certeza existe uma diferença aí bem grande, né, nesses tipos de evento, dos menores para os maiores. Durante o campeonato, ou mesmo a Copa, vocês mantêm o acompanhamento com o atleta ou não? A partir do momento que eles vão para o campeonato, esse acompanhamento para? Então, seria o melhor dos mundos, né, Magali? Se houvesse essa possibilidade. Se a gente imaginar, por exemplo, a Alemanha é uma das seleções onde a gente vê assim uma tradição muito grande disso. Então, na última Copa do Mundo, eles tinham, acho que 16 psicólogos, equipamentos de realidade virtual, umas coisas muito, assim, a gente se vê muito atrás, né? Então, eles trouxeram toda essa equipe aqui para o Brasil, que acompanhou, que ficou junto, né? Enfim, isso seria o melhor dos mundos. Agora, em relação à seleção brasileira, a gente já não vê essa predisposição, né? Então, culturalmente até, né, se julga que o psicólogo ele talvez não seja tão necessário, que o treinador pode estar fazendo esse papel. Então, assim, se a gente pensar numa forma ideal, sim, seria o melhor, desde os treinos, antes dos treinos, amistoso, enfim, né? Seria sensacional. Agora, não é assim a realidade, né? A gente observa, até nos clubes que tem, né, que a gente sabe que funciona, às vezes funciona de uma forma mais caseira, vamos dizer assim, né? Menos, nem tanto profissional. Então, às vezes tem encontros, às vezes tem só palestras, sabe? Que eles falam de motivacionais. Então, o acompanhamento ele fica prejudicado, né? Então, se fosse ideal, sim, seria bem legal. Agora, não é muito isso que acontece.
Agora, pegando o gancho da sua resposta, no 7-1 que o Brasil sofreu, né, depois atletas choraram, a crítica tanto da imprensa como da torcida, porque eles não estavam emocionalmente preparados. Como que faz para recuperar o atleta após uma derrota ou algum momento que ele passe que acaba deixando ele de uma maneira mais triste, mais decepcionado ali dentro da prática do esporte? Se tivesse um acompanhamento, talvez a gente nem chegasse ao 7-1, né? Não chegasse a essa situação. Seria algo que já estaria sendo trabalhado, porque a hora que começaram a acontecer os gols, eles entraram numa espiral descendente, assim, né, numa velocidade que, se tivesse esse preparo antes, talvez durante o jogo eles tivessem a habilidade para serem resilientes e voltar, né, para o jogo. Eles simplesmente viram e, né, foram entrando ali nessa espiral de pessimismo, talvez, da ansiedade, da raiva, e vieram um pacote de emoções ali que acabaram bloqueando também a evolução deles em determinado momento do jogo. Né? Então, a preparação emocional, né, mental, ela é como uma musculatura. Então, se isso é feito antes, se isso é sistemático, se isso é valorizado, na hora do vamos ver, ali na hora né, do imprevisto ou do desafio maior, se essa musculatura está fortalecida, você tem condição de lidar com ela de uma forma muito mais positiva. Né? Da mesma forma, digamos que ele já tivesse um preparo, levar uma goleada e depois essa musculatura tivesse fortalecida, com certeza ia ficar mais fácil. O tempo de recuperação e regeneração ele é muito menor. Né? Só que não acontece, né? A gente vê assim casos esporádicos, a gente vê clubes, por exemplo, que detectam, por exemplo, essa necessidade, mas ao invés de trabalhar o time, trabalhar a equipe, optam por indicar ou direcionar os atletas para atendimento só individual, né? Externos, assim, que não tem a conexão com o grupo, que não tem a conexão com o clube. Então, aí, essa musculatura, com certeza, ela fica enfraquecida. E aí fica mais trabalhoso, né? E corre-se o risco disso ir acumulando, né? Se não for tratado, se não for cuidado. Lenise, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. A psicologia é maravilhosa e a sua fala foi maravilhosa. Acho que fez com que a gente entendesse um pouco mais, né, desse universo e da importância que ele tem. Muito obrigada mesmo. Gali, eu que agradeço. Eu acho que falar sobre isso é tão importante, né? Não só no futebol, mas a gente está realmente vivendo um momento tão importante, sabe, para todo mundo, né? Para todos nós, assim, em que a saúde mental ela tem que ser olhada, ela tem que ser cuidada. Então, esse é um espaço para poder falar sobre isso, sensacional. Eu que agradeço. Bom, pessoal, por hoje é só e eu espero vocês no próximo programa. Até lá!